Olá, está começando mais uma edição do Câmara Rio Notícias. Veja os destaques. Câmara promove eleição para as novas formações de 14 comissões permanentes. Vereador afirma que lei aprovada na Câmara que destina verbas para a proteção de crianças e adolescentes não vem sendo cumprida pela Prefeitura. A Prefeitura de Eduardo Paes não cumpriu essa lei e a Prefeitura de Crivella continua não cumprindo. E você vai ver ainda uma entrevista sobre a campanha de prevenção às doenças vasculares no Rio. A gente começa a edição de hoje falando sobre a eleição para os novos membros de 14 comissões permanentes ocorrida no plenário da Câmara Municipal. A votação foi um dos destaques da sessão dessa quarta-feira do Legislativo Carioca. Na sessão plenária dessa quarta-feira, os parlamentares realizaram a eleição para a composição parcial dos membros de 14 comissões permanentes da Câmara Municipal. Essa votação decorre motivada por alguns vereadores que estavam no chamado bloco do governo, que era composto de 25 membros, foram eleitos na época das formações permanentes da casa, eles integravam esse bloco. E gerou daí de que, por determinação regimental, quando um vereador sai do bloco ou partido pelo qual ele tenha sido eleito para integrar uma determinada comissão, obrigatoriamente a vaga retorna para o bloco ou partido pelo qual ele foi eleito. Foram eleitos os seguintes vereadores. Acompanhe. Comissão de Educação, vereador professor Rogério Rocal. Turismo, vereador Marcelo Arar. Comissão Municipal de Defesa do Consumidor, vereadora Vera Lins. Defesa dos Direitos Humanos, vereadora Tereza Berger. Transportes e Trânsito, vereadores Marcelino da Almeida e Felipe Michel. Meio Ambiente, vereador Dr. Jorge Manaia. Esportes e Lazer, vereadores Felipe Michel e Ítalo Ciba. Direitos da Criança e do Adolescente, vereador professor Adalmir. Comissão do Idoso, vereadores Marcelino da Almeida e Tereza Berger. Direitos da Pessoa com Deficiência, vereador professor Adalmir. Direitos dos Animais, vereadores Luiz Carlos Ramos Filho e Vera Lins. Comissão de Trabalho e Emprego, vereador professor Rogério Rocal. Comissão de Defesa Civil, vereadores Jones Moura e Ítalo Ciba. Abastecimento, Indústria, Comércio e Agricultura, vereadores Valceasa e Jair da Mendes Gomes. Na sessão plenária, os vereadores também aprovaram o projeto de lei de autoria dos vereadores Felipe Michel e Luciana Novaes, que obriga o município e demais organizadores de eventos a proceder à instalação de painéis e equipamentos afins para a acessibilidade do deficiente visual e auditivo. Esse projeto vai ser muito importante para que os deficientes visuais e auditivos possam frequentar shows, eventos como todos. Hoje eu confesso a vocês que eu estou me sentindo renovado de ter um projeto muito importante na Semana Nacional da Luta das Pessoas com Deficiência e ter um projeto aprovado com a minha amiga. Importante para nós estarmos integrando toda a população com deficiência da nossa cidade. A comissão especial que analisa a população em situação de rua promoveu um debate para discutir o atendimento e acolhimento de crianças e adolescentes em vulnerabilidade social e dependência química. O vereador Raimon denunciou que a Prefeitura não está cumprindo a lei aprovada na Câmara que destina recursos para a proteção de crianças e adolescentes. Veja na reportagem de Luciana Cabizieri. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, garante o acesso desses jovens à rede de proteção básica. Mas a atual situação da rede de proteção municipal a essas crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social e dependência química foi criticada durante o debate. A coordenadora das Casas Viva fez um desabafo. Não é possível fazer esse trabalho sem discutir essas convenções, discutir o que é a proteção. É claro que quando a gente olha uma criança, a primeira coisa é dizer, tem que tirar ela da rua, tem que proteger ela dessas circunstâncias. Mas quando concretamente essa produção significa compulsoriedade, não torná-la protagonista de uma mudança da vida dela, significa dopá-la, usar medicações em excesso,
a gente vai ter que discutir o que é esse sucesso, se é sucesso para mim, para eu dormir de noite, ou se efetivamente é para essa pessoa. O Ministério Público vem atuando para minimizar os impactos dessa realidade. A gente trabalha muito com a lógica da expansão qualificada, é de ter nas diversas regiões da cidade serviços de acolhimento para as várias faixas etárias, que possam acolher crianças pequenas, adolescentes, e assim eles não sejam separados quando têm que ser acolhidos. Rodrigo Simas defendeu a interlocução de diferentes secretarias. A questão da droga envolve toda uma complexidade que precisa ser tratada entre várias secretarias, né? Da educação, da assistência social, da saúde, assim que eu disse, foi da gente não restringir a questão do uso de drogas apenas à esfera do campo da saúde. Pelo contrário, a gente precisa ampliar. O vereador Raimon denunciou que uma lei aprovada na Câmara de sua autoria, que garante orçamento para a proteção de crianças e adolescentes, não vem sendo cumprida pelo governo atual. Uma lei aprovada aqui na Câmara pelo nosso mandato, que é o OCA, né, Orçamento Criança e Adolescente, que ele, na verdade, indica os recursos para a garantia de direitos de crianças e adolescentes, e ele dá transparência no uso desses recursos. Mas a Prefeitura de Eduardo Paes não cumpriu essa lei e a Prefeitura de Crivella continua não cumprindo. Então, esse grupo que estudou hoje aqui, que trabalhou hoje, que discutiu, que debateu hoje, também tem essa intenção, né, de fazer frente ao governo municipal para exigir que o OCA seja colocado em prática. Veja agora o que foi notícia no Diário da Câmara Municipal nesta quarta-feira. Câmara do Rio debate política de redução de danos para usuários de drogas. O legado e a obra do educador Paulo Freire, que completaria 96 anos em 2017, foram tema de solenidade na Câmara do Rio. E na sessão, o vereador responde, o presidente da Câmara, Jorge Felipe, faz um balanço da atividade parlamentar dos primeiros meses da 10ª legislatura. As doenças vasculares estão entre as que mais matam no mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde. Para alertar a população do Rio para os riscos dessas doenças, a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular está promovendo a campanha Setembro Vascular. A repórter Aline Bordalo traz todos os detalhes. Aline. Nesse mês está acontecendo a campanha Setembro Vascular, para conscientizar as pessoas sobre a importância de se prevenir contra essas doenças vasculares. Para conversar sobre o assunto, eu recebo o Dr. Carlos Peixoto, que é presidente da Sociedade de Angiologia e Cirurgia Vascular do Rio de Janeiro. Muito obrigada pela sua presença, doutor. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Essas doenças são silenciosas, por isso as pessoas não prestam tanta atenção em relação à prevenção? É verdade. Para vocês terem uma ideia, 2 das 3 principais causas de morte no mundo são de origem vascular. O AVC, o acidente vascular cerebral, o infarto do miocárdio, são doenças muitas vezes silenciosas que levam ao infarto, seja do cérebro, seja do coração. Então, o objetivo da campanha é de fazer a prevenção, orientar a população para que tenham mais cuidados com a sua saúde e que para que principalmente controle os fatores de risco. Os fatores de risco, nós sabemos, além da longevidade, isso é a melhor delas, sem dúvida nenhuma, controlar o cigarro, controlar o sobrepeso, fazer atividade física, isso é fundamental. Conhecer também os seus antecedentes familiares, isso é muito importante. Então, uma ação como essa visa principalmente fazer a prevenção. Então, basicamente, são os cuidados alimentares e também com o corpo, né? Fazer exercício, claro, é importante durante a vida toda, mas a pessoa que nunca fez, nunca é tarde para começar. Nunca é tarde para começar, na verdade. É tudo uma questão cultural, né? Nós sabemos muito bem que a obesidade começa na infância e por isso nós estamos indo às escolas orientar os pais, os professores para que alimentem melhor as crianças. Não são as crianças que compram alimentos, na verdade são os pais que compram os alimentos para ela. Então a ideia é trabalhar desde a infância. Quando chega na fase a menina na adolescência, se ela for usar algum tipo de hormônio que seja, que ela tenha uma orientação médica. No caso da gravidez, é importante usar uma meia elástica. No caso do homem, entrando um pouquinho no homem, realmente a doença vascular, ela é uma doença que não tem na juventude uma ação hormonal tão influente. Mas infelizmente, após 50 anos de idade, isso é mais corriqueiro.
Então, homens e mulheres acima de 50 anos deveriam fazer uma avaliação vascular. Por isso, campanhas como essa são muito importantes. A gente teve audiência pública aqui na Câmara Municipal, teve também uma ação aqui na Cinelândia, com uma artéria gigante, que foi muito bem sucedida. Tem outras ações também previstas para esse mês? Sim, nós fizemos, na verdade, é um mês em que fazemos várias ações. Nós mandamos confeccionar uma artéria inflável para exatamente que as pessoas possam ter entendimento do que acontece com o envelhecimento do vaso. Isso é muito importante. Nós já tivemos uma ação na UNIG, na Universidade de Nova Iguaçu. Nós estamos com a previsão de Pedro II para mostrar a artéria inflável. Nós estaremos agora no domingo no Leme, onde nós vamos fazer de 9 às 15 horas uma ação com uma campanha de prevenção, de avaliação. Nós vamos estar fazendo um aulão de ginásticas para as pessoas possam entender fazer atividade física. Nós temos ao fim do mês Madureira, também já está previsto no dia 30. Então, esse é um projeto que veio para ficar. É um projeto que tem que ficar de forma contínua. É igual a nossa atividade física. Não adianta você, eu quero emagrecer 5 quilos. Depois que emagreceu, você tem que continuar fazendo os mesmos hábitos, porque senão você vai ganhar peso de novo. Vocês estão distribuindo essa cartilha, né, para as pessoas que... Nós estamos distribuindo uma cartilha, exatamente, é uma cartilha de orientação. Essa cartilha fala do que você deve fazer para prevenir a doença vascular. Quando você previne a doença vascular, você está falando de saúde. Na verdade, os vasos sanguíneos comprometem todas as regiões do corpo. Então, é muito importante falar de prevenção. Esse é o objetivo da campanha, esse é o nosso objetivo como médico, ajudar pessoas. Muito se fala, às vezes, de erro médico, muito se fala da ausência do profissional trabalhando, mas fiquem certos que a maioria dos médicos são corretos. Eu não acredito que uma pessoa escolhe ser médico com 12, 13, 15, 16 anos para ser rico ou para enganar alguém. Acredito que as pessoas que fazem medicina, elas gostam de pessoas e gostam de estudar. Foi essa a pergunta que eu fiz à minha filha e ela me disse que sim, e eu acredito nisso. Obrigada, doutor. Eu que agradeço. Eu volto com você, Ingrid. As empresas de ônibus ganharam indevidamente desde 2012 mais de 2 bilhões de reais. O valor foi divulgado pela CPI dos ônibus, que nesta quarta-feira realizou mais uma reunião. A reportagem é de Renato Chapô. O professor Jorge Martins, do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio, vai ajudar a preparar as perguntas que serão feitas aos convocados da CPI dos ônibus. Na lista, já na semana que vem, estão representantes da Secretaria Municipal de Transportes. De acordo com o professor, os problemas no Rio parecem muito com os de Niterói, só que aqui na capital são muito maiores por causa da quantidade de ônibus. Ele destaca a falta de um projeto básico na licitação de 2010 para os ônibus e o BRT. O que foi apresentado como projeto base da licitação foi um diagnóstico do sistema atual que eu digo de 2010, né? Qual era a quantidade de linhas, o número de ônibus, a sobreposição das linhas e só. E a promessa de fazer o BRT, mas não havia um projeto BRT. Para integrantes da CPI, a falta desse projeto básico pode levar à anulação da licitação. No nosso entendimento, chegamos a essa conclusão, comprovadamente, tem que anular. Né? Não há sentido de fazer uma licitação, por exemplo, em que as empresas já eram obrigadas, elas já se viam obrigadas a operar os corredores de BRT sem que tivesse uma única linha de BRT projetada no projeto básico. Como é que eu sei quanto vai custar operar essa linha se ela não está escrita lá? Ou seja, há muitos indícios de que, na verdade, a licitação de 2010 foi um jogo de cartas marcadas, e se foi um jogo de cartas marcadas, lesando ao poder público e aos trabalhadores que usam ônibus na cidade, precisamos anular essa licitação, essa concorrência e fazer tudo de novo. Com os depoimentos que vão ser colhidos daqui para frente, a CPI dos ônibus quer saber se existe realmente um cartel operando no sistema de transportes do Rio. De acordo com dados do Tribunal de Contas do município, o vereador Tarcísio Mota, integrante da CPI, diz que as empresas de ônibus ganharam indevidamente, desde janeiro de 2012, 2 bilhões e 600 milhões de reais. Isso só nos 3 aumentos que o Tribunal de Contas do município identificou como irregulares ou indevidos. Se você contar de 20 em 20 centavos, de 40 em 40 centavos que as pessoas estão pagando a mais do que deviam, isso já dá mais de 2 bilhões e 600 milhões de reais. E a CPI não quer perder tempo. Nesta quinta-feira, os vereadores que integram a comissão vão pegar informações com o Ministério Público Estadual. O Ministério Público está apurando, né, essa questão do contrato da licitação de 2010, essa discussão sobre essa questão da tarifa. Também se discute muito a questão da climatização dos ônibus. Então nós vamos lá para dirimir algumas dúvidas e requerer alguns documentos do Ministério Público. Que documentos são esses? Análises, né, desse estudo que eles estão fazendo, e vai ser a primeira conversa, né?
até porque eles também vão dizer até onde eles vão poder nos fornecer essa documentação. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Até amanhã.